tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8h27. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar seu dia muito bem informado, muito bem informada. Compartilhe a nossa programação, estamos na internet acessando pelo facebook.com/Band News Difusora. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios. Muito bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Está no ar o Band News Manaus, hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Muita informação para você e, claro, a sua participação é sempre muito bem-vinda, seja por mensagem de texto ou mensagem de voz. 993-51-9370 é o nosso canal direto de comunicação. O ministro da Saúde visita Manaus e deve anunciar novas ações de combate à Covid-19. Os detalhes com o repórter Guilherme Guedes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está em Manaus para anunciar um plano de contingência ao Amazonas, envolvendo a reorganização do atendimento nos postos e hospitais, ao recrutamento de profissionais de saúde, a abertura de leitos de UTI e ao envio de equipamentos, insumos e medicamentos. À tarde, o ministro deve participar da entrega de 10 leitos de UTI e 118 leitos clínicos no Hospital Universitário Getúlio Vargas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que pretende discutir com o ministro o início da vacinação contra a Covid-19 no estado. O governador destaca que há um estoque de 440 mil seringas e agulhas para o início da vacinação. Um novo lote de 1,5 milhão de unidades deverá ser recebido em 25 de janeiro. Ainda sobre a visita de Pazuello, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse ontem à noite na internet que vai pedir do ministro para que Manaus seja a primeira cidade a receber as doses da vacina. E vou ao encontro dele para pedir que Manaus seja a primeira cidade, porque Manaus foi a primeira cidade do Brasil a colapsar, foi a primeira a sair e está sendo a primeira novamente a entrar nessa segunda onda que é devastadora. E esse encontro acontece, vai ser agora de manhã, que ele vai estar no Centro de Convenções Vasco. Isso. Tudo preparado por lá. E, de repente, nos chega a informação que o ministro não vai participar da coletiva. A coletiva do ministro, o ministro não vai participar. Que é isso, ministro? Você tem que responder, né? Responder aos questionamentos, principalmente aqui em Manaus, onde a situação não está fácil. Então vamos aguardar aí, a gente vai acompanhar essa visita do ministro à capital amazonense. 1.450 pacientes com a Covid-19 seguem internados na rede privada e pública do Amazonas. A informação que consta no boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado é referente a ontem, a domingo. Segundo o boletim, 213.961 pessoas estão infectadas pelo coronavírus. E já os mortos, aliás, assim, eles não estão infectados, né? São pessoas aí que fizeram, já saíram, claro. Esse é o total de casos oficiais desde que a pandemia começou em março do ano passado aqui no Amazonas. 213.961 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus. Já as mortes somam 5.701. E devido à alta na demanda, o Amazonas pode correr o risco de ficar sem oxigênio nos próximos dias. Mais detalhes você confere em instantes ainda neste jornal. Destaque chegando agora de Brasília, fala Natália Pazzi. Nos próximos dias, o PT deve definir quem apoiará na corrida pela sucessão na presidência do Senado. Já na Câmara, Arthur Lira e Baleia Rossi já fazem campanha pelos estados em busca de apoio político. Uma sigla manifestar apoio a um candidato não significa dizer que todos os integrantes do partido votarão no nome escolhido. Como a votação é secreta, pode haver dissidências. Band News. Tempo.
Tempo nublado na capital amazonense, pelo menos aqui na área central de Manaus, o sol tentando sair, mas entre muitas nuvens neste momento. Temperatura de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e a umidade do ar em 89%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje na capital amazonense é de sol com muitas nuvens, como a gente observa neste momento, aqui pela nossa janela panorâmica dos estúdios da Band News Difusora FM, localizado no coração de Manaus. Pancadas de chuva estão previstas para o período da tarde e à noite, 67% de chances de 16 milímetros para esta segunda-feira, onde a temperatura máxima não deve ultrapassar os 30 graus. Seu caminho. Vamos falar sobre o seu caminho, você motorista, você condutor que circula pelas ruas e avenidas da cidade, começando pela Avenida Silves, na altura do bairro Cachoeirinha, para quem sai da rotatória da Suframa. No cruzamento com a Presidente Castelo Branco é o trecho de maior complicação, acompanhando aqui pelo mapeamento, é um alerta para você motorista. Avenida Borba também, em ambos os sentidos, nesse cruzamento com a Avenida Silves, aparece aqui com alguns pontos de lentidão. Quem está saindo do Terminal 2 não enfrenta dificuldades pela Avenida Leonardo Malcher, no sentido centro. Ainda nessa região, Avenida Tefé, também em ambos os sentidos, no cruzamento com a Borba, aparece aqui com alguns pontos de lentidão, assim como no cruzamento com a Avenida Carvalho Leal. Área central, Floriano Peixoto, tem congestionamento bem no início, 7 de setembro também, e aquela região de sempre, ali próxima da Manaus Moderna, Avenida Lourenço da Silva Braga, aparece em quase toda a extensão com alguns pontos de lentidão. No geral, o que a gente observa aqui no mapeamento Band News é o trânsito fluindo bem, né? Muito bem. Nas principais ruas e avenidas fluindo com velocidade, as pessoas entendendo ou tentando entender que não é momento de sair de casa, é um momento de cumprir isolamento social enquanto a gente não reduz esse número de pessoas infectadas, procurando e tendo que ter um leito clínico, seja de UTI ou clínico, para se recuperarem da Covid-19. Então, é um momento onde as pessoas devem ajudar dessa forma. Se não tem que sair de casa, fique em casa. Se tiver que sair, evite aglomerações, evite sair de casa sem a máscara, tem que usar máscara sempre em todo lugar e a higiene das mãos. O que chama a atenção foi o que o Rodrigo, nosso ouvinte, falou mais cedo, e um outro ouvinte me mandou um vídeo da situação na Grande Circular, na Caixa Econômica da Grande Circular. É de ficar assim estarrecido com a situação na Avenida Grande Circular, com uma fila que dobra quarteirão. Tá enorme, tá enorme. Eu tomei assim um susto, é uma fila que parece assim que não acaba nunca. As pessoas sentadas no meio-fio, ao longo aí dessa fila, muitas pessoas em pé e muitas sentadas com a sombrinha, com o filho no colo, enfim, ambulante também ali ajudando a dar o café da manhã, a vender o café da manhã para essas pessoas que enfrentam essa fila, mas chama muita atenção de quem passa no local. Não tem como não observar uma fila enorme dessa, que vai para a Caixa Econômica Federal, onde as pessoas têm que resolver problemas. Muitas pessoas ainda estão atrás do auxílio emergencial, né? Não vai ter mais, não vai ser prorrogado, mas tem muitas pessoas ainda recebendo parcelas. E essa fila se forma. É de doer no coração ver uma situação como essa, gente. Muita gente mesmo nessa fila, alguns aglomerados, outros nem tanto, e muitos sentados no meio-fio aguardando a vez. 8h35 e a população relata a falta de testes para a Covid-19 em unidades básicas de saúde de Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. Ouvintes da Band News Difusora FM relatam que falta teste para o coronavírus em várias unidades básicas de saúde da cidade. Eles falam ainda que o descaso ocorre há 3 semanas, o que pode ter contribuído para o número de óbitos em domicílio, já que as pessoas não têm acesso à testagem. O motorista de aplicativo Vamilson Soares está com os sintomas do coronavírus e por isso procurou atendimento em uma unidade básica de saúde referência para a doença na cidade. Ele foi em 4 UBSs, mas não conseguiu realizar o teste em nenhuma delas. Não estava fazendo exame porque estava superlotado, né? Foi pela parte da manhã. Eles já estavam com pessoas para ser atendido só à noite. Eu fui na Glória
não estava fazendo teste. Passei no Santo Antônio também, não estava fazendo teste. Vamilson diz ainda que foi informado por uma enfermeira da UBS que o município tem os testes, mas não está disponibilizando à população devido ao aumento de internações na rede estadual e privada. Na UBS eu consegui um medicamento e a moça de lá ela foi super educada e me esclareceu algumas coisas a respeito que eu fiquei meio assustado, né? Que exame tem, mas que foi retirado das UBSs por conta que não tem mais espaço, leitos, não tem mais espaço para pessoas nos hospitais, nos SPAs, então eles pararam de fazer os exames. O autônomo John Berg Machado conta que foi à UBS se consultar, mas foi informado que não tem atendimento clínico. Nós chegamos no Amazonas Palhano, na UBS, não era 9h20, deveria ser umas 9 horas. E eles informaram que eles não têm atendimento clínico lá, entendeu? Não atende mais, que ela deixou bem claro que um doutor que atende lá, que ele não ia querer atender mais. Ainda falou isso, que ele não ia querer atender mais. Que tinha poucas vagas para fazer teste de Covid, entendeu? Quando não falta teste, falta médico e material para a coleta do exame, como explica a universitária Luísa Melo. Eu fui em 3 UBSs, né? Álguias, Gadelha, que não tinha material para fazer coleta. Fui também no Antônio Raiol. Cheguei lá também, já tinha esgotado a quantidade de atendimento da parte da manhã. Muita gente, o fluxo muito grande. Aí mesmo assim ela pediu para eu procurar outra UBS. Aí eu tive que fazer um exame no particular, o teste rápido no particular. Na última semana, a Defensoria Pública do Amazonas foi à Justiça pedir testagem em massa da Covid-19 no Amazonas. Em nota, a Prefeitura de Manaus diz que as unidades de referência para a Covid-19 estão sendo abastecidas com testes e medicamentos de forma periódica e que vai entrar em contato com as unidades citadas para verificar se houve problema pontual ao longo da semana. E ainda que não procede a informação de que os testes não seriam realizados em função da superlotação da rede hospitalar e não há qualquer relação entre os dois procedimentos. A nota diz que os testes são feitos apenas se solicitados durante a consulta médica, que é a etapa inicial da assistência. Após a consulta, tendo indicação, o usuário é encaminhado para coletar amostra para um dos testes disponíveis, RT-PCR ou o teste rápido. E é uma informação que não procede aqui na nota, né? Porque eu já fui em uma unidade básica de saúde, chegando lá eles disseram que não iam fazer o teste, porque tinham acabado, não tinha a quantidade de material específico. Conheço pessoas que foram em uma unidade de saúde pela parte da manhã, não tinha como fazer pela parte da manhã, aí teria que voltar pela parte da tarde, porque parece que tem uma cota de manhã, essa é a quantidade, e à tarde é essa quantidade. Pode ser que sim, mas há unidades que falta o teste, sim, e que algumas não fazem se você não tiver aqueles sintomas que a gente já conversou aqui também. Então, isso procede. E os ouvintes, de forma alguma, iriam inventar. Tanto é que a entrevistada citou aqui 3 unidades de saúde em que ela foi e não tinha como fazer o atendimento. Eles disseram que não iam fazer porque não tinha teste, ou não tinha profissional, e tinha profissional com má vontade, como foi citado também na reportagem. É uma situação caótica em que a gente está vivendo e muitas pessoas evitam até de ir buscar um atendimento. Porque eu sei que se eu chegar lá eu não vou conseguir fazer o teste. Para que eu vou perder tempo e correr o risco, caso eu não tenha, de me infectar com o coronavírus por causa da superlotação? É uma situação, olha, eu vou te contar, é uma situação muito triste que a gente está vivendo nesse momento. Ao mesmo tempo que pedem para as pessoas irem, primeiros sintomas, vá a uma unidade de saúde e principalmente a uma UBS, né? Sim. É o começo de tudo, até da UBS você ser transferido ou ser encaminhado para outra unidade de saúde, onde todas já estão superlotadas, SPAs, unidades de pronto atendimento e, quiçá, as unidades de urgência e emergência e as referências que estão tratando do caso de Covid-19. Foi uma situação, assim, é chato, é crítico, e é por isso que muitas pessoas estão, quando sentem os sintomas, já estão tomando remédio, né? Para evitar de ir realmente num local superlotado. De repente nem estão
mas já começam a tomar em casa mesmo, por conta própria, a medicação. É muito triste, evite esse tipo de situação. Realmente tem que procurar um especialista, porque vai que você nem esteja com a Covid-19, você de repente está tomando aí um remédio que pode agravar uma outra situação que você tenha. Então é uma sinuca de bico que a gente vive nesse momento aqui no estado do Amazonas, em especial Manaus. O prefeito Davi Almeida falou ontem na live que ele fez pela internet, provavelmente amanhã já estará aberta a UBS da Newton Lins. Além do hospital campanha do governo, para abrir leitos, tem uma UBS que funciona lá também. Então, a previsão é que pelo menos amanhã seja aberta essa UBS para tratar de casos de referência de Covid-19, onde toda assistência com profissionais de saúde estarão atendendo a população. Então, vai ser mais um reforço que que a gente precisa nesse momento, é reforço para atendimento à população que sofre neste momento em busca de atendimento. E a baixa cobertura de imunização no Amazonas pode colaborar para o surgimento de novas variantes da Covid-19, é o que alertam os especialistas. A gente tem os detalhes da matéria de Guilherme Guedes. Especialistas alertam que sem uma imunização imediata, no Amazonas deve haver o surgimento de novas variantes do coronavírus e ainda a proliferação de mutações já existentes que se mostraram altamente infecciosas. No último final de semana, o projeto Atlas ODS Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, divulgou um novo estudo sobre a cobertura de imunização nos municípios do estado e a baixa estimativa de público a ser vacinado contra a Covid-19. O estudo alerta para que o interior do estado cumpra a meta de imunização. A pesquisa leva em consideração os casos em que vacinas para outras doenças não alcançaram 100% da população e as infecções aumentaram nos anos seguintes. O professor e coordenador do projeto, Henrique Pereira, afirma que com a baixa cobertura de vacinação contra a Covid-19, o nível de contágio deve aumentar no estado e possivelmente a proliferação de variantes. Ou mesmo a velocidade de proliferação ou de contágio entre populações das variantes já existentes. Mesmo com a vacinação, não haverá a erradicação do vírus, então isso quer dizer que ele continuará circulando na população, sendo reproduzido, e essas mutações, que são fenômenos ao acaso, continuarão a acontecer. Ele ainda alerta que novas variantes possam apresentar vantagens contra a vacina. Portanto, deve haver uma imunização imediata para conter o avanço e impedir novas mutações da doença. Então sempre haverá essa possibilidade, a probabilidade de que dentre essas mutações haja aquelas que representem vantagens, modificações vantajosas para a proliferação do vírus. O mestre em biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, também comenta que se não houver um plano de vacinação, o avanço da Covid-19 pode levar a uma terceira onda no estado. A situação aqui é muito séria, a gente tem uma negligência do poder público em controlar a pandemia. Ou Manaus adere a um plano de vacinação de toda a população realmente eficiente, ou de acordo com os nossos modelos epidemiológicos, nós sim vamos ter uma terceira onda. Manaus não vai conseguir superar a pandemia, inclusive sendo o lugar onde vai se surgir uma nova variante do coronavírus, ainda que não vai poder se controlar através dessa vacina. O Ministério da Saúde do Japão divulgou ter detectado uma nova variante do coronavírus em 4 viajantes que estiveram no estado do Amazonas e retornaram ao Japão em 2 de janeiro. As cidades em que eles visitaram não foram divulgadas. Se trata de uma nova cepa da doença, diferente das 2 outras já identificadas no Reino Unido e na África do Sul. Agora mais essa, né? Mais essa. Ontem eu vi essa notícia. Que a gente aqui já sabia, né? Que essa variante. A gente tinha, inclusive. É lá pro Japão, porque por aqui não quer saber disso. A gente tinha informação de que não era uma, eram mais de 5, se não me engano. 8 depois até. 8 né? Até. O último número que eu me lembro bem é até 8 variantes. Agora imagina. E aí. Mais essa, né? Que agora, na verdade, a novidade é pra lá. Né, dessa variante. Assim, pode ser novidade da gente dizer que parece que tá mais forte. Sim. E é o que dizem os médicos quando estão fazendo atendimento nos hospitais. O próprio Hospital Samel, diretor-presidente de lá, e mais um médico, diretor técnico, esqueci agora o nome dos dois, enfim, disseram em uma live na internet, um vídeo na internet que circulou esse final de semana, que eles estão assustados justamente com isso. Parece que está demorando mais as pessoas se recuperarem.
Antigamente, para ir para uma UTI ou um leito clínico, a pessoa em uma semana se recuperava. Agora está demorando muito mais, as pessoas passam um mês e ainda não tem a certeza que irão mesmo se recuperar ou vão sair. Eu tenho um conhecido que morreu nesse fim de semana, que estava lá desde dezembro, começo de dezembro, e infelizmente nesse fim de semana ele não resistiu e acabou falecendo com as complicações da Covid-19. Tá aqui, o presidente é o Luiz Alberto Nicolau, que é o presidente da SAMEL, e o diretor técnico, Dr. Daniel, do Grupo SAMEL. Então, os dois, assustados com essa situação, chegaram ao ponto de dizer que não vivemos uma segunda onda, e sim um tsunami. E até o fim desta semana, que é dia 15 até sexta-feira, podemos agravar ainda mais essa situação aqui na capital amazonense, no estado do Amazonas. Outro problema, Samara, a gente não está querendo ser negacionista, mas a gente tem que relatar o fato, né? A rede de saúde do Amazonas corre o sério risco de ficar sem oxigênio nos próximos dias. A informação é do governador do estado, Wilson Lima, e foi dada ontem. Segundo ele, o produto está em falta na região. Uma força-tarefa foi criada para reforçar os estoques de oxigênio no estado. As empresas que fornecem oxigênio para o estado informaram que não tem mais condições de fornecer oxigênio na quantidade que o estado está necessitando. Nós estamos entrando numa situação dramática e se nada for feito, nos próximos dias nós ficaremos sem esse produto. O volume de oxigênio líquido contratado pelo governo do Amazonas na pandemia na área da saúde passou de 176 mil para 850 mil metros cúbicos por mês, um acréscimo de 382,9%. Ainda conforme o governador, entre as medidas está o apoio das Forças Armadas no transporte de insumo de outros estados para o Amazonas. O estado está mobilizando uma operação junto com o Exército para trazer cilindros de oxigênio de Guarulhos, em São Paulo, estudando a montagem de mini usinas de oxigênio e também estou pedindo a ajuda dos estados para que identifiquem empresas que possam fornecer esse produto ao Amazonas. Nós temos dinheiro em caixa, mas não conseguimos comprar o produto aqui na região. O plano foi detalhado em reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 realizada no domingo, ou seja, ontem. Entre a última sexta-feira e ontem, 350 cilindros de oxigênio, que equivalem a 24,5 toneladas do produto, desembarcaram de avião da Força Aérea Brasileira em Manaus, vindos de Belém, no Pará. O que me chamou a atenção ontem na internet, eu não sei nem se essa informação procede, mas a internet toda estava divulgando isso na noite de ontem, de que algumas empresas estavam vendendo oxigênio, né? Tinha até uma live, mostrando uma fila de carros, né? Não é mentira não, ontem mesmo eu conversei Procede com uma mesmo pessoa, isso, né? Ontem mesmo eu conversei, eu já ia falar sobre isso, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que uma idosa da família dela está sendo tratada em casa por falta de leito no hospital, até porque os médicos já chegaram a um ponto de escolher quem eles vão atender. Então, os idosos medo, né? Vão ficando para depois e eles vão tratando os mais jovens. Sim. Então, é uma idosa que está se tratando em casa, compraram um cilindro de oxigênio, alugaram, mas a pessoa tem que fazer a reposição. E aonde se faz a reposição tem uma fila enorme de carros, de pessoas com cilindro de oxigênio abastecendo para tratar do seu doente em casa. E é um custo alto, gente. Não é um custo barato. Imagino. É um custo muito alto. Você tiver um depósito de oxigênio menor, isso não dura pelo menos, ou mais ou menos 1 hora. Você precisa do maior para durar pelo menos um dia, 24 horas. Daí, essas filas, essas pessoas que estão fazendo, se aglomerando e até mesmo fazendo fila em porta aí de empresa para abastecer os cilindros de oxigênio para tratar os doentes em casa. E quem não tem dinheiro para isso? Isso é para quem tem dinheiro, porque o hospital nem para quem tem dinheiro tem, né? Unidade, leito de UTI ou leito de clínico. Então, quem tem dinheiro já está tratando do seu paciente, do seu parente em casa. E o custo é alto. E aí tem até aquela questão, né? Eu imagino que esses cilindros que estão sendo vendidos, ele tem todo um procedimento, né? Você eu acho que nem são vendidos, são alugados. Alugados, né? E a pessoa, além do aluguel, tem que reabastecer por conta própria. Pois é, e aí tem eu imagino que deve ter ali alguma indicação
deve ter algum tipo de comprovação de que tem um paciente necessitando, que tem alguma pessoa em tratamento em casa. Não é comprado avulso assim, não é qualquer pessoa que pode comprar. Essa pessoa que estava conversando comigo, ela disse que tem todo um aparato médico por trás. Além da pessoa gastar com oxigênio, com cilindro de oxigênio, tem toda uma equipe de médicos que tem que acompanhar essa pessoa em casa. Ou seja, gente, não sai barato. Tem gente fazendo vaquinha virtual para conseguir dinheiro para sustentar aí esse atendimento domiciliar do seu parente, para não perder o parente. Gente, é uma situação muito crítica. É por isso que a gente gostaria, passando essas situações, a gente gostaria que a população entendesse que não é momento de se aglomerar e de sair de casa sem necessidade para passear, como mais cedo um motorista de ônibus falou para mim que ainda tem idosos que saem para passear, nem que seja só para passear dentro do ônibus, para dar uma volta no ônibus e voltar para casa. Mas corre o risco, né? Também, mesmo com máscara, corre o risco de repente de se infectar. Não é momento de passeio, não é momento de sair de casa sem precisão. Só saia se for preciso e mantenha a máscara e a higienização das mãos. Eu imagino o tédio que é ficar em casa, não é fácil, mas também... Eu fiquei um mês por causa da minha cirurgia, já estava agoniada, que eu não podia fazer nada, imagine agora por causa da Covid-19. Mas esse é que é o grande pulo do gato, né? Você tá com esse tédio todo, mas não é o momento de você sair. Se puder, fique em casa ou faça alguma atividade em casa. A gente tem entrevistas, inclusive, que fizemos aqui com o Bruno Rafael, que sempre está conosco, dando informações e dicas de saúde física. Você pode fazer em casa algum tipo de atividade. Se você pessoas que moram em condomínio, por exemplo, tem ali aquela região para você fazer algum tipo de atividade ali na frente da sua casa, desde que você não se arrisque, desde que você não fique aglomerado. É um tipo de atividade que você pode fazer até mesmo para curar esse tédio. Assistir um bom filme, quem pode. Enfim, liga pro neto, liga pra família toda por celular, por vídeo. Faz videochamada. Vamos se aglomerar de forma virtual. Pronto. Faz ali uma reunião com todo mundo, liga pro grupo todo para conversar, alguém vai atender. Puxa a conversa no grupo da família. E aí, fulano, como é que você tá? Tá saindo não, né? E assim vai. E assim a gente vai se reinventando a cada dia. Mudando agora de assunto, os amazonenses irão pagar mais caro pelo preço do gás. Tawane Costa tem as informações. O reajuste de 6% no preço do gás de cozinha deve pesar no bolso do consumidor amazonense. A alta afeta tanto o GLP 13 quilos, o chamado gás de cozinha, quanto utilizado por indústrias, comércio, condomínios, academias, entre outros. Segundo a Petrobras, a medida é para realinhar as tarifas de acordo com o aumento do custo desse período, que também é diretamente impactado pela variação do dólar. O técnico em telecomunicações, José Mascarim, diz que a opção será buscar por novas alternativas. Porque do jeito que a situação no país está hoje, vamos ter que voltar a cozinhar na lenha. Ainda bem que eu tenho aqui em casa um fogãozinho de carvão que dá para fazer comida. Temos que dar um basta nessa situação. A dona de uma lanchonete, Karine Souza, conta que vai precisar repassar aos clientes o aumento do valor do gás. Para compensar isso, a gente tem que cortar outras coisas, né? Economizar, por exemplo, no gasto com luz, no gasto com água, tenta reduzir nos alimentos também. A gente, infelizmente, tem que repassar isso para alguns clientes, então a gente aumenta o preço do produto que a gente vende. O presidente do Conselho de Economia, César Bergo, fala quais os efeitos que contribuíram com o aumento do valor. E o preço sobe também porque a Petrobras, ela é praticamente um monopólio na questão do gás. Então, o mercado fica sujeito às tratativas da Petrobras de compra ou importação de gás também, né? No preço do botijão pago pelos consumidores nos pontos de revenda, também estão incluídos os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de revenda. Além do gás de cozinha, a Petrobras também estendeu o reajuste para o valor cobrado na gasolina. E agora, tendo que ficar em casa com esse preço de gasolina? Ai, gente, é sempre uma coisa é outra, né? Mas vamos em frente, somos brasileiros, a gente não desiste nunca, a gente toca o barco. Com pandemia, com as coisas aumentando e tendo que apertar tudo dentro de casa, a gente segue o barco. Nosso ouvinte, final de telefone 7342, comentando aqui sobre o Enem. Bom dia, Band News. Quantos irão fazer o Enem em Manaus?
Se não bastasse as eleições e festas de fim de ano, ainda tem o Enem para piorar ainda mais a nossa situação. É um desgoverno, é uma situação assim que a gente não entende. Entraram na justiça, né? Mas o INEP alegou que tem todas as condições favoráveis para fazer o Enem dentro das medidas de segurança sanitária para a Covid-19. Foi o que eles alegaram e está mantido até o momento o Enem para os dias. Quais são os dias? 17 e 24. Pronto. Nosso outro ouvinte dizendo que tem bingo clandestino funcionando todos os dias no centro da cidade, causando aglomerações, inclusive de pessoas idosas. Devia denunciar aí, né, para a Secretaria de Segurança. Aliás, muita gente reclamando que tem pontos da cidade abertos, verificaram isso no final de semana. Fiscalização chega num canto e não chega no outro. Festas clandestinas e nem tão clandestinas também acontecendo. Tem uma situação no Parque 10 de Novembro, onde estão dizendo, onde colegas mesmo e até médicos que moram nas proximidades deste bar, dizendo que essas pessoas que são donas desse bar têm costa quente, porque o bar não fecha nem por um decreto, que é o decreto do governo do estado. É um bar localizado na rua Paulo Carvalho Correia, antiga rua 21, no conjunto Castelo Branco, no Parque 10. Aglomeração de pessoas, o barulho é ensurdecedor e eu escutei o depoimento de uma colega nesse final de semana que um médico que mora nas proximidades teve que denunciar a situação, parece que melhorou, mas voltou de novo. Ou seja, ninguém consegue fechar esse bar, não? Aí no Parque 10, no conjunto Castelo Branco, na rua Paulo Carvalho Correia, porque tem médicos, tem pessoas que precisam descansar para a batalha, né? Para a batalha do outro dia, que não está fácil para a pandemia. Então, são essas situações que a população vai ficando triste, né? Vai deixando até de denunciar os casos. Ontem eu gostei do corre que a polícia deu lá no Novo Aleixo, onde tem uma área lá que é acostumada a juntar carro de som e o pessoal para dançar, para beber e até consumir drogas. A polícia chegou, espantou todo mundo, bala de borracha, gás lacrimogêneo. Eu vi uma rua até o tucupi de gente correndo. E a polícia fazendo a sua parte para dispersar esses jovens que insistem em fazer aglomeração. Então a polícia, nesse ponto, de parabéns, e desarticulou também outras festas clandestinas que aconteceram no fim de semana. 3 festas clandestinas frustradas, chamado rolezinho de motocicletas aqui também, em Manaus. São 2 situações, foram as festas e o rolezinho que foi do Detran, né, que já caiu em cima também. Então é isso, gente, é denunciar, não perder a esperança de que algo possa acontecer realmente e essas festas possam ser encerradas aqui na capital amazonense, tirando o sossego das pessoas que estão já, né, com sentimento assim, tão de tristeza, né, por causa das mortes, as pessoas internadas, o atendimento precário por causa da grande demanda. E é isso, a gente precisa contar também, acreditar que algo vai mudar. Pra frente, Brasil. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Não há dúvida que os robôs estão cada vez mais parecidos com os humanos. Mas quando a gente fala isso, não é bem a este conceito que a gente está se referindo, não é isso, Morrison? Um experimento que está sendo feito pelo Exército dos Estados Unidos, em parceria com 2 universidades norte-americanas, a Universidade de Duke e a Universidade da Carolina do Norte. Olha só a loucura, Maíra. Eles estão desenvolvendo robôs que são realmente uma mistura entre seres humanos, ou melhor, seres biológicos, não seres humanos, né? Seres biológicos e máquinas. Estão adaptando coisas como tendões, como músculos, como articulações a máquinas. Claro, está no início essa pesquisa, é um projeto novo, relativamente novo, quer dizer, o projeto não é tão novo assim, mas agora estão aparecendo as primeiras mostras desse trabalho, que junta, de um lado, elementos biológicos, físicos, com elementos mecânicos, né, de robôs, de autômatos. É meio maluco isso, né, Maíra? Eu sempre acho que aí a gente vai esbarrar sempre nessas questões éticas, um monte de dúvidas, né? Se esse é o caminho mesmo que a gente deveria estar investindo tanto dinheiro, né, no caso aí do Exército dos Estados Unidos, se não haveria outras causas mais nobres para serem enfrentadas mais rapidamente com a ajuda da tecnologia, porque a tecnologia é um motor, né? Ela vai seguir a direção que a gente determinar para ela. De qualquer maneira, não deixa de ser
uma pesquisa mais do que interessante, né, que promove essa junção entre um mundo físico, de músculos, de articulações, e um mundo mecânico, de robôs controlados por computadores, movidos por motores, né? Enfim, esse trabalho está começando a aparecerem os primeiros resultados nessa parceria entre o Exército norte-americano e essas duas universidades, que são universidades importantes no desenvolvimento, na pesquisa lá nos Estados Unidos, Maíra. E se você tem uma dúvida ou uma sugestão, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 2 minutos, estamos em mais um bloco do Band News Manaus. Conte com a nossa interação e a gente conta com a sua participação também. Nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370, e nós estamos ao vivo também no Facebook. E o site, Patrick, está funcionando para os ouvintes ouvirem? Sim ou não? Está vendo aqui? Não, melhor não. Mas tem um aplicativo Band Rádios também, né, Samara, que os ouvintes podem baixar pelo iOS, pelo seu microfone. Agora sim. Como é que a pessoa se desliga, gente? Que isso, Jesus? Paga nada, né? Paga nada para as pessoas baixarem aí o Band Rádios e o aplicativo Humano no smartphone. Perfeito. Tem Humano também, Humano, você lembrou bem. Os ouvintes podem acompanhar por lá. Vamos seguindo com as atualizações. Um vídeo divulgado na internet mostra pacientes com Covid-19 sendo atendidos no chão do Serviço de Pronto Atendimento SPA e Policlínica Danilo Corrêa, unidade hospitalar localizada na zona norte de Manaus. Temos os detalhes com a repórter Gabriele Moura. As imagens mostram 2 pacientes infectados pelo coronavírus deitados apenas sobre lençóis no chão da enfermaria, enquanto são atendidos por enfermeiras. A cidade vive uma segunda onda da Covid-19. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, informa que o SPA Danilo Corrêa esclareceu que os pacientes que aparecem no vídeo não tinham indicação de internação, recebendo apenas medicação e estavam acomodados em cadeiras. No entanto, eles não quiseram permanecer sentados. De acordo com a direção do SPA, está sendo disponibilizado o dobro da capacidade de leitos da unidade para atender a população. É isso que a gente diz. As pessoas aceitam a ser atendidas, nem que seja numa cadeira ou até mesmo botaram só um pano lá, a pessoa deitou no chão para receber a medicação. Para não ter que voltar para casa sem nada, as pessoas estão aceitando até isso. Mas que não volte, né, com dor, né, sentindo mal, com todos os sintomas aí da Covid-19. Então, não é fácil essa situação, né? Quando são flagradas essa situação, a gente vê o horror que está, né, as unidades de saúde, que estão as unidades de saúde. Então, se você não quiser passar por isso, meu amigo, evite sair de casa o máximo que você puder, porque a situação está triste mesmo. É ao ponto de, para não mandar para casa, até o próprio paciente aceitar aquela situação, enquanto não tem leito para abrigar aquela pessoa, eles decidem aceitar serem medicados, nem que seja numa cadeira ou até mesmo no chão. E 3 festas clandestinas, sendo 2 com fins sexuais, são flagradas e fechadas na madrugada de ontem em Manaus pelo Núcleo Especializado de Operação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Os eventos ocorreram nos bairros Dom Pedro, na zona centro-oeste, e Cidade Nova, na zona norte. Além das festas, também foi desarticulado um rolezinho de motocicletas no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Na ocasião, 7 motos com irregularidades foram recolhidas. No bairro Dom Pedro,
A boate funcionava a portas fechadas, com cerca de 60 pessoas consumindo bebidas alcoólicas. O estabelecimento foi esvaziado e o proprietário não foi encontrado. E a capital do Tocantins, Palmas, tem a segunda menor taxa de mortalidade causada pela Covid-19 entre as capitais brasileiras. Conforme dados do Ministério da Saúde, a capital tocantinense registra 74 óbitos por 100 mil habitantes. O município fica atrás apenas de Florianópolis, em Santa Catarina, que possui a menor taxa entre as capitais, com 70 mortes. Em todo o país, essa taxa está em 95 óbitos acumulados por 100 mil habitantes. O Papa Francisco critica o que chamou de negacionismo suicida e diz que vai tomar a vacina contra o coronavírus na semana que vem. Em entrevista a uma emissora italiana, o pontífice disse que se os médicos apresentam a dose como algo que pode ser bom e sem risco, não há motivos para questionar. Para o líder da Igreja Católica, todos devem ser vacinados, pois, do ponto de vista ético, sem a imunização, você coloca todos em risco, não somente a sua saúde. 9h08, operações do Estado contra desmatamento e queimadas são adiantadas para março. Informações com Cindy Lopes. As operações para combater o desmatamento ilegal e as queimadas não autorizadas no Amazonas estão previstas para começar no mês de março deste ano. A agenda de ações foi pauta de reunião realizada nesta semana entre as secretarias e demais instituições estaduais envolvidas na Operação Curuquetê 2. Segundo a secretária adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, SEMA, Cristina Fischer, o adiantamento das ações permitirá ampliar a presença do Estado, sobretudo nas áreas de intensa pressão para crimes ambientais, como no sul do Amazonas, que em 2020 concentrou aproximadamente 70% de todos os focos de calor registrados no estado. Ano passado, começamos a operação em junho, mas o contexto da pandemia do Covid e o agravante nos índices nos alertou de que precisaríamos iniciar ainda mais cedo em 2021. Por isso, nossa proposta é atuar, em um primeiro momento, focados no combate ao desmatamento, para quando chegar o período de estiagem, em que tradicionalmente as queimadas aumentam, nós tenhamos menos áreas derrubadas aptas para queima. O planejamento das ações também inclui a formação de 100 brigadistas florestais ainda no primeiro trimestre de 2021. As equipes serão divididas em bases nos municípios de Apuí e também em Humaitá, coordenadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. O diretor de planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Antônio Felipe Pereira, diz que as operações serão adiantadas como forma de prevenção. E para esse ano a gente pretende adiantar, não fazer após o período das chuvas e já iniciar no período da chuva, não apenas para punir aqueles crimes que já aconteceram, mas também de prevenção aos crimes ambientais que ocorrem no sul do Amazonas. Então essa ideia foi o início de um planejamento para colocar as equipes em campo ainda nesse primeiro semestre de 2021. Em 2020, o Amazonas bateu recorde no número de focos de queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no ano passado o estado chegou à marca de 16.729 pontos de incêndio. A quantidade é 31,9% maior que a registrada em 2019, quando foram contabilizados mais de 12.600 focos ativos. Agora, às 9h10, segue a disputa para saber quem os partidos irão apoiar na eleição para presidente do Senado Federal. De Brasília, Natália Pazzi. Nos próximos dias, o PT deve definir quem apoiará na corrida pela sucessão na presidência do Senado. A tendência é de que o partido escolha Rodrigo Pacheco, do DEM, candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O parlamentar também tem o apoio do PSD, do líder do PROS, Mário Mota, e do líder do Republicanos, Messias de Jesus. Já o MDB, que ainda não definiu seu representante, deve contar com o apoio do PSDB. Acontece que os tucanos ainda aguardam o nome do candidato que será escolhido
escolhido para poder bater o martelo. Em 2017, uma composição do PSDB com o MDB aconteceu quando Eunício Oliveira foi eleito presidente do Senado e Cássio Cunha Lima, o vice. Entre os mais cotados do MDB estão Eduardo Braga, Simone Tebet, Fernando Bezerra e Eduardo Gomes. Já na Câmara, Arthur Lira e Baleia Rossi já fazem campanha pelos estados em busca de apoio político. Em agenda no Piauí, Baleia Rossi foi questionado se ele é o candidato de oposição ao Palácio do Planalto. Nós somos candidatos de uma frente ampla com partidos de esquerda e partidos de centro. Somos a favor da Câmara Independente, não somos contra ninguém. Nós queremos ajudar o Brasil a se desenvolver. Uma sigla manifestar apoio a um candidato não significa dizer que todos os integrantes do partido votarão no nome escolhido. Como a votação é secreta, pode haver dissidências. Entretanto, diferentemente do que normalmente acontece na Câmara dos Deputados, senadores de um partido costumam sim votar unidos em um mesmo candidato. Outra diferença em relação à Câmara é que no Senado Federal não é comum acontecer lançamento de candidaturas. Essas articulações costumam acontecer nos bastidores, com a oficialização dos postulantes somente no dia da eleição, que deve ser no próximo dia 2 de fevereiro. Horas 13 minutos, 9h13 na capital amazonense. Lojas do centro driblam o decreto e abrem clandestinamente, mas não só no centro. Isso está acontecendo em todos os bairros da capital amazonense, onde tem um centro comercial, né? Uma rua do comércio, vamos dizer assim. Tá? Infelizmente, isso está acontecendo em toda Manaus. Muitos não estão respeitando o decreto. Tawane Costa tem os detalhes. Empresários da área do Centro Comercial de Manaus estão desobedecendo o decreto governamental e abrindo as lojas clandestinamente. Barras de ferro foram colocadas nas principais portas de acesso da região da Marechal Deodoro para evitar o trânsito de lojistas e clientes. Mas a reportagem flagrou lojistas atendendo normalmente na Avenida Epaminondas. As lojas de roupas e calçados que não se enquadram entre os serviços essenciais, apesar de estarem com placas indicando que os estabelecimentos estariam fechados, realizam normalmente o atendimento. O analista de sistemas, que prefere não ser identificado, relata o que viu ao circular pelo centro. Eu tô descendo aqui do Eduardo Ribeiro, eu contei pelo menos umas 3 ou 4 até aqui na primeira esquina, depois descendo, de cara funcionando somente a portinha. Aí eles entram e fecham. E tem muita gente aqui no centro. A galeria aqui, ó, do bairro tá funcionando, só com a porta aberta, entreaberta. A reportagem chegou a entrar em contato com uma vendedora de uma das lojas, perguntando sobre esse funcionamento. A mesma respondeu que era possível ter acesso ao local e que era só bater na porta que um rapaz iria abrir. Isso também tem acontecido na zona leste da cidade. O homem entrevistado também não será identificado. Ele trabalha na feira do São José 2 com venda de comida. Ele conta que o fluxo de pessoas no local é o mesmo do período em que não havia o decreto. Com as portas meio que abertas, mas está funcionando, né? As lojas de calçados, roupas, acessórios de celulares, da mesma maneira, né? Da mesma, como se fosse normal, não tivesse decreto algum lançado ou causando de toda forma aglomeração, né? Porque as pessoas continuam saindo de casa para fazer suas compras mesmo de coisas não essenciais, né? Pelo decreto estadual, o funcionamento de feiras e a venda por ambulantes também segue suspenso. É isso, gente. Se todo mundo respeitasse, né? O certo é não haver aglomeração. Era para estar tudo aberto se as pessoas respeitassem, se os próprios lojistas respeitassem, se a própria população respeitasse. Mas ninguém quer respeitar. Todo mundo quer comprar na hora que tem que comprar, ninguém quer respeitar, todo mundo quer entrar na loja. O lojista já disse aqui que não pode evitar que o cliente entre sem máscara, porque se ele não entrar na loja dele, ele vai entrar na outra loja mais na frente, então vai ser menos um cliente, menos dinheiro no bolso e menos dinheiro também para pagar o pessoal e todos os impostos. Enfim, é uma sinuca de bico, né? É uma situação, um dilema hoje em dia, ter que decidir entre a saúde e a economia. Isso é uma discussão que está desde o começo da pandemia, infelizmente. O que a gente tem que fazer? Salvar vidas ou abrir o comércio e seja o que Deus quiser e depois não reclame se a demanda está grande neste momento nos hospitais de Manaus.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que vai encaminhar a denúncia à Polícia Militar para redobrar a fiscalização tanto na área central quanto em outros comércios da capital amazonense. Exatamente. Outros lugares, não somente a área central, destaco também ali na Zona Leste, no São José, na Alameda Cosme Ferreira, uma grande área de comércio, e também ali na Feira do Fuxico. Quando se passa por lá, o que mais a gente consegue ver são lojas abertas e uma quantidade enorme de pessoas que estão nessas lojas. Algumas sim, estão cumprindo sim o decreto, estão fechadas, vendendo apenas por delivery. Outras a gente sabe que não, né? Que continuam abertas. E tem gente que vai lá comprar, tem gente que precisa e tal, mas tem muitas pessoas, como você destacou, que não usam máscara nem protetor e entram nas lojas. Eu acho que acontece muito disso, né? Porque continuam abrindo, mas é para ficar com porta fechada e todo mundo dentro só atendendo via telefone, né? Sim. Via smartphone, delivery para deixar, ou drive-thru para a pessoa só ir pegar e, no caso, pagar, ou já se tiver pago, só pegar. O problema é esse. Como as pessoas sabem, não, deixa meia porta, se aparecer cliente, a gente vende. Aí acaba ninguém respeitando o decreto. E as pessoas estão, sim, indo para as lojas, mas justamente para fazer esse atendimento delivery. Mas isso, ao mesmo tempo, não está sendo respeitado quando um cliente passa, né, despercebido, está por ali. A gente viu isso na semana passada aqui na área central de Manaus, muita gente ainda passeando, com crianças, idosos, só mesmo para passear, muitas das vezes. E, infelizmente, alguns sem máscara. Nosso ouvinte aqui, final de telefone 9830, fala aqui que ele citou Altais Mirim, como você falou ainda há pouco, e citou também aqui na Max Teixeira, que no último sábado viu várias lojas aí abertas, lojas não essenciais abertas no último sábado. 9h17. Vamos com a coluna Sua Viagem. Sua Viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Boas-vindas a bordo! A partir de hoje, todos os visitantes a Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense, precisam apresentar um teste negativo para Covid feito até 72 horas antes da chegada na cidade. O decreto, promulgado dia 5, tornou Cabo Frio o primeiro destino de turismo de massa no Brasil a exigir o teste de Covid. Até hoje, apenas Fernando de Noronha, que recebe um número limitado de visitantes, a Península de Maraú, na Bahia, e Lençóis, também na Bahia, na Chapada Diamantina, tinham tomado essa medida. Maraú e Lençóis suspenderam a exigência um mês depois de decretada. Pela nova regra de Cabo Frio, todos os visitantes que chegarem em ônibus de turismo e também os que se hospedarem em hotéis ou pousadas precisam apresentar um teste negativo para Covid feito até 72 horas antes da chegada. Os testes não precisam ser do tipo PCR, aquele do mega cotonete no nariz. Ao contrário de Noronha ou de países que exigem esse teste, Cabo Frio vai aceitar também os testes rápidos de farmácia, que são bem menos certeiros que os testes tipo PCR. Vai funcionar? Olha, na minha opinião, é muito teatro para um resultado duvidoso. De nada vai adiantar se Cabo Frio continuar sendo um dos destinos mais permissivos do litoral brasileiro. Vide o que aconteceu no Réveillon, né? Quando não houve absolutamente nenhuma repressão às aglomerações. O tiro pode até sair pela culatra, se todos esses testes semifajutos de farmácia servirem como passaporte para o Vale Tudo nas praias e nas ruas da cidade. Vai por mim! Na sua cidade ou em viagem, use máscara e fuja das aglomerações. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Let's go! É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais.
Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 9h21. 144 sepultamentos são registrados nos cemitérios de Manaus. Desses, 105 foram nos espaços públicos. Não houve opção pelo serviço de cremação, sendo como também não ocorreu registro de óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares, 39 enterros foram realizados. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, entre as causas das mortes, 62 foram declaradas como Covid-19 e 4 casos suspeitos. Infectados pela Covid-19 estão se tratando em casa. Detalhes com Alex Ferreira. A explosão de casos de Covid-19 lota os hospitais e deixa centenas de pessoas na fila de espera por um leito. Algumas pessoas infectadas pela doença e que têm sintomas leves conseguem se tratar em casa. Para isso, é preciso seguir alguns protocolos, como manter os ambientes sempre limpos, as janelas abertas, além do uso da máscara, álcool em gel e a lavagem das mãos com frequência. Além disso, é importante que o paciente infectado por coronavírus fique isolado em um cômodo ou longe dos outros moradores. Os contatos devem ser feitos com um único familiar, o mais saudável e fora do grupo de risco. Em Rondônia, a Prefeitura de Vilhena sinaliza que pode decretar lockdown após a cidade atingir 100% a ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. E para reforçar o atendimento, foram abertos 5 novos leitos clínicos em uma ala emergencial de enfermaria no Hospital Regional, unidade de referência para o tratamento da doença. Diante da situação, o prefeito da cidade diz que pode decretar lockdown nesta próxima semana, caso os registros de infecção pelo coronavírus não diminuam. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro do ano passado tem até esta semana para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma multa. Quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a restrições. O prazo vence na quinta-feira, dia 14, para quem faltou ao primeiro turno das eleições municipais de 2020. Para o segundo turno, o limite é o dia 22 de janeiro. E ela está de volta das férias. Mônica Bergamo, na Band News FM. E a Mônica, ela já volta com informações sobre os ajustes salgados nas mensalidades dos planos de saúde esperados para esse ano. E bota salgado nisso, né, Mônica? Pois é, começa o ano e o bolso da classe média, como disse você, já doendo, né? São cerca de 20 milhões de usuários de planos de saúde que vão ter aumentos significativos nos boletos, né, Carla? Porque eles vão começar a pagar. Nós todos aqui que pagamos planos de saúde vamos começar a pagar parcelas mais caras por causa do aumento do ano passado, que ficou entre 8,14%, valendo para esse ano, para planos individuais, 15% para os coletivos, e também vai ser preciso pagar as parcelas que não foram cobradas, né? No ano passado, quando o ajuste foi suspenso, ou seja, houve uma determinação de ajuste, nada foi pago de setembro a dezembro, e agora a gente vai pagar, além da mensalidade maior, né, vai ter que pagar o percentual que não foi pago no ano passado, que vai ser dividido em 12 vezes. Os especialistas calculam que vai ser, além do aumento de 8% para os planos individuais, de 15% para os coletivos, mais 5% ao mês em 12 vezes, em 12 prestações. Quer dizer, então, você, além de tudo, vai ter novos aumentos em 2021. Então, as parcelas até o fim do ano vão sofrer um reajuste considerável. A gritaria deve ser grande, né, na hora em que a conta chegar, e o PROCON de São Paulo, por exemplo, já se prepara, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, para entrar com ação civil pública para suspender ou ao menos diminuir esse percentual
de reajuste dos serviços. O órgão alega que não é possível obter lucros em meio à situação crítica em que nós estamos, com as pessoas perdendo poder aquisitivo. Outras entidades ligadas aos direitos do consumidor também já fazem cálculos e buscam soluções e orientações. Já as operadoras, pelo lado delas, quer dizer, além de perder clientes, né, houve uma diminuição de clientela nos últimos anos, suportaram aí 4 meses sem reajuste e agora, óbvio, querem fazer essa cobrança dentro do que foi combinado. Ou seja, um dos muitos problemas, das muitas polêmicas que nos esperam e que já estão chegando aí nesses próximos meses, que se avizinham e que parece vão ser tão duros, né, Carla? Torcendo aqui para essa fase ruim passar logo, né, e a gente conseguir de novo aí vacina, economia de novo reagindo, para que isso tudo vire aí lembranças de um passado sombrio, Carla. Mônica, você mencionou o Procon de São Paulo querendo fazer uma ação contra esses reajustes, mas é possível fazer uma ação efetiva de maneira regionalizada ou ela é mais... Eu acho que se você tiver... Não, eles atuam aqui em São Paulo, que é a maior clientela está aqui em São Paulo, a maioria dos pacientes está aqui, não só a maior população, como a maior clientela também de planos de saúde é aqui. Então é um peso significativo. Qualquer vitória aqui repercute em todo o país, né? Precisa ver como que vai ser essa ação. Já está o Procon dizendo que vai fazer de fato uma ação civil pública, né? Inclusive pedindo que os consumidores que se sentirem lesados com o valor do boleto mensal protocolem uma reclamação para engrossar essa ação que vai ser proposta. Agora, tudo depende da justiça, né? Do que a justiça também vai dizer como palavra final, porque de fato o reajuste já estava combinado, foi suspenso pela pandemia e agora vai chegar tudo de uma vez, né, Ellen? Bem difícil. Um beijo. Um beijo, bom retorno. Feliz de voltar, obrigada. Que bom, nossa colunista de todas as manhãs, de volta amanhã, nesse horário também. A Mônica Bergamo você pode acompanhar acessando o site, a coluna completa bandnewsfm.com.br. Vamos conferir neste momento a apresentação do Plano Estratégico de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, onde tem ali a presença do governador do estado, do prefeito de Manaus, que é quem começa falando neste momento. Vamos ouvir. Vale salientar que essa solenidade acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques. Sistemas de saúde bem mais avançados que o nosso sucumbiram diante desse vírus. O Brasil, o Amazonas e Manaus não seriam diferentes. Vou falar por Manaus, ministro Eduardo Pazuello, Vossa Excelência, que conhece a realidade, a nossa realidade, que está vivenciando, que tem a expertise durante todo o ano passado, que tem o conhecimento, juntamente com Ayrton Cascavel, que aqui está, secretário executivo do Ministério. Quero, sem buscar culpados, mas trazer a cada um dos presentes algumas informações de o porquê estarmos vivendo um momento tão difícil, principalmente na cidade de Manaus. Ministro Pazuello, Manaus é uma cidade de 2.200.000 habitantes. E dentre os 62 municípios do interior, senador Plínio Valério, Manaus é que obtém a menor cobertura de saúde básica do nosso estado. Doutor Alberto, entre todas as capitais do Brasil, Manaus é a única cidade capital, Ayrton Cascavel, que não tem gestão plena em saúde, que não tem, deputado José Ricardo, um hospital municipal público. Uma cidade que gasta, deputado João Luiz, 50 milhões de reais com remédio e 225 milhões de reais com propaganda. Que resultado adverso. Que resultado diferente do que nós estamos vivenciando hoje, nós queríamos ter. E é nessa cidade que o povo acreditou, me elegeu para resolver. Não estou aqui buscando culpados,
Eu fui eleito para resolver e vou resolver, e quero aqui destacar o apoio que recebi do governo federal, mesmo antes de assumir. Quando recebido fui lá em Brasília pelo ministro Pazuello. Estamos envidando todos os esforços, aqui está a minha equipe de saúde básica da família. Vamos fazer aqui na cidade de Manaus um grande movimento, já estamos fazendo. Nós temos aqui a certeza de que faltam informações. Nós precisamos tratar a doença, na concepção da minha equipe técnica, composta de muitos médicos, cientistas, exatamente aquilo que preconiza o Ministério da Saúde: cuidar no início. Nós temos 22 unidades básicas de saúde abertas só tratando para a Covid. Porém, as pessoas que estão nos procurando já chegam no 8º, no 9º e no 10º dia. Já precisam de um atendimento de média e alta complexidade. Vamos trabalhar a comunicação. Todas as nossas unidades básicas, ministro, estão abastecidas com 52 medicamentos. Desses 52, 22 voltadas para o Covid. Se a população que nos assiste quer aproveitar o momento em que toda a imprensa está aqui nesse lugar presente, para informar que toda a população, aos primeiros sintomas, procure uma unidade básica de saúde. Não espere sentir falta de ar. Nos primeiros sintomas, procure a unidade básica de saúde e você vai ter a orientação necessária, o tratamento necessário e todos os medicamentos que a Prefeitura, juntamente com o Ministério da Saúde, vão disponibilizar para vocês, para que nós possamos tratar a doença no seu início, no nascedouro, para que ela não possa evoluir e não precise de uma unidade de média e de alta complexidade. Afora isso, muitas ações que estão sendo feitas, muitos leitos que estão sendo abertos, mas nós precisamos da ajuda de todos. Ontem recebi alguns fornecedores da área de saúde para comprar insumos e remédios. Eu falava para eles: não é hora de se ganhar dinheiro, é hora de se salvar vidas. Deem a contribuição de vocês para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, para o Brasil. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos salvar vidas. E aqui se faz um esforço, se faz uma parceria nos 3 níveis de governo. Manaus está preparada, ministro. Governador, conte com o staff da Secretaria de Saúde, comandados aqui pela doutora Chádia, pelo doutor Luiz, pelo doutor Djalma. E nós vamos juntos nessa guerra, contra o inimigo invisível. Vamos vencer mais essa batalha, vamos vencer essa guerra. Ministro... Aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Neste momento ele está discursando na apresentação do plano estratégico de enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, que acontece lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, e conta com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está com toda a equipe aqui no estado do Amazonas, na capital, para traçar algumas estratégias em relação à Covid-19, inauguração de leitos. Inclusive tem uma agenda extensa no dia de hoje aqui na capital. Ao longo do dia a gente espera que tenha algum tipo de notícia boa em relação à vacina. Falamos há pouco que o próprio prefeito vai pedir ao ministro para que comece com Manaus a vacinação. A gente espera que esse pedido seja atendido, né? E a gente vai trazer os detalhes para você que acompanha a nossa programação. E aproveitar também, né, tá lá na frente do ministro, já pedir mais testes, né? A gente precisa testar mais a população de forma em geral. Nosso ouvinte, final de telefone 7636, mandou mensagem de voz dizendo aqui por que não se testa as pessoas que estão entrando no estado, principalmente via Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes. Um teste rápido, como esse do IgG, para saber se a pessoa já teve ou está infectada. Por que não se faz isso? Então, né, os nossos representantes deveriam cobrar, com a presença do ministro aqui, mais testes para testar em massa a população que precisa, né, da unidade básica e precisa saber se está realmente ou não com o coronavírus, né? Ou se é apenas uma virose. Tem gente que jura de pé junto, está com toda a família em casa em isolamento, mas jura de pé junto que é uma virose, mas está em isolamento, né? E diz que fez teste e tudo mais, mas está com a virose. Então é isso. Então a gente precisa de teste em massa para testar toda a população nas UBSs, né?
Ao invés de, não tem de manhã, volta à tarde, e a pessoa com os sintomas procura uma UBS e não tem o teste, procura à tarde porque já acabou a ficha. Complicado isso também. Então a gente tem que ampliar essa demanda para a população que está pedindo, que está indo às UBSs também, no começo dos sintomas, mas não está sendo atendido porque acabou a ficha, porque não tem teste, etc, etc. Então, o prefeito e o governador já deveriam aproveitar também, pedir mais testes aí do ministro da Saúde. 9h35. Pessoas diagnosticadas com a Covid-19 relatam como é o tratamento no próprio domicílio. Você confere os detalhes a partir de agora com o repórter Alex Ferreira. Os primeiros dias de 2021 são desafiadores. A explosão de casos de Covid-19 lota os hospitais e deixa centenas de pessoas na fila de espera por um leito. A situação caótica atinge as redes pública e privada de saúde do Amazonas. Você confere em instantes essa reportagem com Alex Ferreira, falando desse assunto importantíssimo. Mas antes, você confere a fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nosso prefeito Davi, nosso senador Plínio, em nome de todas essas autoridades aqui, eu cumprimento o pessoal do Executivo, Legislativo, todos que estão presentes, senhoras e senhores que estão conosco aqui, autoridades e não autoridades também presentes, todos, nossa imprensa, que é o alicerce da informação do nosso país, e é isso que nós esperamos de vocês, o alicerce da informação correta, o alicerce que vai fazer com que a gente consiga fazer chegar na ponta da linha as informações, os dados e as necessidades e as medidas necessárias para que a gente salve mais vidas. Vocês da imprensa são peça fundamental nessa missão, fundamental. É muito importante que nenhum de nós sinta indiferença por nada que esteja acontecendo. A indiferença é um sentimento que não pode estar no nosso coração. Nós precisamos estar chocados com as coisas. Estar chocados com as coisas faz a mudança nas nossas ações. Nós não podemos falar de números, nós temos que falar de pessoas que faleceram. Números são importantes e tem que ser todos os dias atualizados, mas a nossa conversa tem que ser sobre pessoas. Porque cada número é uma pessoa. É um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Então, a indiferença precisa ser banida do nosso coração. Nós já estamos trabalhando com o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro desde abril. E eu gostaria aqui sei que Manaus é uma cidade conservadora, uma cidade firme nas suas posições. E eu queria dizer, tudo que eu precisei me foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro. Recursos, apoio, contatos, ordens para outros ministérios, tudo, 100%. Nada me foi negado. Ouvi o Davi falar aqui sobre tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Avisei o Wilson ontem que hoje eu seria um pouco mais incisivo em algumas palavras. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce, do diagnóstico clínico. Eu conversei pessoalmente, em vídeo, com todos eles. Existe a liberdade e a necessidade do tratamento individualizado. Cada paciente e cada médico tem
um nível de grau de conhecimento e de cuidado que pode mudar o medicamento, a prescrição, isso é normal, é a obrigação do médico ver dessa forma. Mas que o tratamento tem que ser imediato, que os medicamentos têm que ser disponibilizados imediatamente, aqueles que o médico prescrever, e o paciente precisa se medicar e ser acompanhado pelo médico, essa dúvida não existe. Isso tem que ser estampado na primeira página dos jornais. O que salva a vida é a unidade básica de saúde aberta, e aí eu vou fazer o primeiro embate com Davi. Davi, todas abertas, que possam atender também Covid. Tem que ter triagem. É um modelo que tem que ser discutido. Tem que poder chegar ali do lado de casa e ser atendido. Se não vai ser dentro, vai ser numa estrutura externa, mas todas as UBSs precisam ter capacidade de triar e atender, fazer o diagnóstico clínico. Eu não tive chance de conversar com ele antes de fazer o discurso, peço desculpas. Todas precisam fazer o atendimento. Não tem mais como ser diferente. Neste momento, essa é a prioridade. E começa no atendimento básico. E aí, é óbvio, quando o Davi coloca, acabou de chegar, vou fazer aqui, vou abrir uma aspas, um parênteses, para contar uma história rápida. Quando eu comandei o primeiro quartel meu no Rio de Janeiro, eu fui questionado numa resposta e eu falei que esse problema aconteceu no outro comando. Eu fui chamado para dizer, o comandante é atemporal. Você responde desde o dia que o quartel foi criado, em 250 anos atrás. Quando você responder, este comando fez isso. Quando é problema depois. Então, nós sabemos que você chegou hoje e toda essa história da cidade, positiva ou negativa, ela está nas tuas costas. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu sei disso, é duro, mas é isso aí. Este prefeito fez isso. Esta prefeitura fez isso. É isso aí. Tudo que foi feito nos últimos 300 anos é para ser administrado. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero colocar aqui. As pessoas não podem continuar em casa. E aí eu vejo o Davi falar que é de Manaus, é da periferia. Eu também sou de Manaus. Eu também cresci não na periferia, porque, aliás, eu cresci no subúrbio, porque a Rua Teresina era subúrbio. O centro da cidade sempre foi centro. Não existia nem Maceió, não existia nem Veralves. Eu vi abrir tudo. Então, resumindo, eu morava na periferia da cidade. Morava numa casa boa, mas era uma periferia da cidade e vi tudo crescer. E posso afiançar aos senhores que eu conheço a nossa cultura e conheço como a gente pensa. Eu sei que aqui tem um monte de gente que eu conheço, que eu estou olhando pelo olho, mas 40, 30 anos depois a gente fica com dúvida de quem é quem, né? Ainda mais de máscara. Mas fica aqui uma observação. O caboclo... Ministro Eduardo Pazuello, discussando neste momento e sobre o anúncio do plano. A gente quer saber do coronavírus, mas ele vai falar e a gente vai dar essa informação ao longo da nossa programação. Exatamente, durante essa apresentação do plano estratégico de enfrentamento à Covid-19 no estado. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h45, 9h45, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, pede ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que a vacinação contra a Covid-19 inicie na capital amazonense. A fala ocorreu durante o anúncio do plano de contingência ao vírus no estado, agora há pouco. Eu quero, em nome dos moradores da minha cidade, do meu estado, não pedir privilégio, mas pedir uma atenção especial para que nós possamos iniciar por aqui a vacinação, para que nós possamos dar à nossa população as condições e a qualidade de vida que todos precisamos. À tarde, o ministro deve participar da entrega de 10 leitos de UTI e 118 leitos clínicos no Hospital Universitário Getúlio Vargas. O Ministério Público do Amazonas está acompanhando as medidas das prefeituras municipais contra a pandemia em todo o interior do estado. Em alguns municípios, as promotorias de justiça já expediram recomendações, reuniram com autoridades locais e estão prontas para ajuizarem ações que acharem necessárias para fazer valer o cumprimento do decreto com as novas medidas contra o coronavírus, contra a Covid-19. Nos municípios de Careiro Castanho, Envira, Japurá, Novo Airão, Coari e Tapauá, os agentes públicos já foram contatados oficialmente. Nos próximos dias, promotorias de outros municípios também deverão instaurar procedimentos para restringir aglomerações. A região norte do país já registra mais de 892.700 casos de coronavírus e mais de 18.700 mortes em decorrência da doença. O levantamento é da Band News Difusora FM com base nos boletins epidemiológicos das secretarias estaduais de saúde. No Pará, que é o epicentro da pandemia na região, com 301.500 casos de infecção pela Covid-19, o governador Helder Barbalho, do MDB, anunciou que vai iniciar já neste mês a imunização em grupos prioritários no estado. A gente continua ouvindo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a apresentação do plano estratégico de enfrentamento à Covid-19 no Amazonas. O plano de contingência é do governo do estado e do município. O SUS é tripartite. E é um sistema espetacular. A ação efetiva é do estado e do município. Os protocolos, orientações, recursos, programas são do Ministério. É por isso que a minha posição hoje é de apoio. Conversei com o Wilson, conversei com o Davi. Não posso tirar essas responsabilidades nem ofuscar o trabalho de ninguém. Esse trabalho é deles e eu sou o apoio. Vou apoiá-los com minhas equipes, apoiá-los com tudo que vocês precisarem. Tudo, 100%. 100%. E principalmente com o conhecimento que nós adquirimos ao longo desse ano. Eu reforço, nós temos um comando conjunto ativado em Manaus, que tem capacidade logística, capacidade operacional de apoiá-los em muitas demandas. E ele está sendo demandado e está cumprindo a sua missão. Mas, Pazuello, o problema nosso é pessoal. Nós não temos pessoal em Manaus para aumentar a capacidade de atender, etc, etc. E eu bato aqui duas linhas. Nós temos pessoal que precisa ser motivado a ir para a frente de combate. E dois, nós temos capacidade de trazer de fora todos que precisarem. Nós temos o programa Brasil Conta Contigo, isso é a secretária Mayra que está ali, é a única senhora que está a bordo ali, a secretária Mayra, e ela já está recrutando algo em torno de 500 profissionais que vai estar à disposição de vir o mais rápido possível já dentro do programa junto com o Estado e com o município. Eu tenho aqui no meu script inúmeros itens de números de coisas entregues aqui, mas eu vou poupá-los. Vou falar de quantidade de monitor, de bomba de infusão, equipes.
UTIs, etc. Isso tudo só vai nos cansar. Só vai nos cansar. Tudo o que me foi pedido, e tudo eu coloco de novo, 100% do que nos foi pedido, ou está sendo entregue ou já foi entregue. E nós podemos apoiar com o que mais o Estado e o município pedir e precisar. Estamos vivendo crise de oxigênio? Sim. Estamos vivendo crise como se diz, de abertura de UTIs? Sim. Estamos vivendo crise de pessoal? Sim. A nossa saúde em Manaus, ela já começa com 75% de ocupação. Qual é a novidade? Então é muito importante medidas que diminuam a entrada. O governador fica entre a cruz e a espada. Vamos também olhar isso aí, entre a cruz e a espada. Metade quer fechar tudo, metade, se fechar tudo, vai para a rua, então o negócio é difícil. Então, esse equilíbrio do processo decisório é uma conversa longa que nós temos tido, eu e o governador. E não que a gente concorde em tudo, tem ideia para lá, ideia para cá, mas é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio. Mas precisam ter tomadas medidas para diminuir a entrada nos hospitais de outras doenças, acidentes, assaltos, tiroteios, e outros tipos de doenças eletivas. Nós temos que tentar diminuir a entrada, porque a entrada do Covid a gente não domina. Aliás, domina com o atendimento básico, diminui muito com o atendimento básico. Mas aí... 9 horas e 52 minutos. Bom, a gente está aguardando aí algum posicionamento em relação ao início da vacinação aqui na capital amazonense. Já houve o pedido feito pelo prefeito durante o discurso, né, mas eu não percebi nenhuma referência por parte do ministro. Mas, havendo isso, a gente vai divulgar, claro, a informação para você que acompanha a nossa programação. Band News FM Esportes. É hora de falar de futebol. Não tem boas notícias assim, principalmente no quesito futebol amazonense, né? O time amazonense, infelizmente, não passou no dever de casa. O FAST perde e não consegue acesso para a Série C. Bom dia, Patrick, quais os detalhes? Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes. E, infelizmente, né, Samara, o FAST voltou a perder para o Novo Horizontino neste domingo, dessa vez por 3-0, e no agregado ficou 4-0 nos dois jogos. Fora de casa, ele foi eliminado nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o Novo Horizontino, né, está na Série C do Brasileiro, com os gols da vitória do Tigre foram marcados por Cléo Silva, Guilherme Queiroz e Danielzinho. A partida foi disputada no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. Com a eliminação na Série D, o FAST volta as atenções para a temporada de 2020, quando estreia a princípio no dia 20 de janeiro contra o Independente do Pará pela Copa Verde na Arena da Amazônia. Vale ressaltar que autoridades do Pará, lá da Federação Paraense, pediram o adiamento do jogo, o clube também pediu o adiamento do jogo por conta da pandemia de coronavírus aqui no Amazonas. Então, até certo modo, né, a CBF manteve o jogo para essa data, né, dia 20. E eu acho interessante eles pedirem por causa do Amazonas, mas o epicentro da região norte são eles, né? Sim, são os paraenses. Sim. Aí, por conta desse aumento, né, eles acabaram pedindo, né, mas a data está mantida. E para atualizar o ouvinte, né, os clubes que subiram para a Série C foram Novo Horizontino, Floresta do Ceará, Mirassol de São Paulo e Altos do Piauí. Então as semifinais ficaram Novo Horizontino e Floresta, e Mirassol e Altos, vai para definir aí quem vai ser o campeão da Série D. Bateu na trave, né? Mais uma vez bateu na trave, né? Seguimos com um representante na Série C, poderíamos ter dois, né? Mas infelizmente agora é trabalhar para essa temporada de 2021 para de novo nós termos lá um clube amazonense disputando aí para chegar na Série C. Mercado do futebol amazonense tem time se reforçando para a temporada de 2021, né, Patrick?
Isso mesmo, o Nacional aqui do Amazonas anunciou o primeiro reforço para esta temporada. Trata-se do meia Flamel, que recentemente disputou a Série D com a camisa do Motoclube e fez até gol no Fast, um golaço, aliás, né, na segunda fase de classificação. Já o Penharol anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se de um velho conhecido do futebol local, o volante Panda, bicampeão amazonense, que recentemente teve o vínculo encerrado com o Manaus. Também anunciou o zagueiro Yuri, de 24 anos, e ele tem passagem pelo time sub-20 do Ceará, mas seu último clube foi o Atlético Batistense de Santa Catarina. E o Manaus FC confirmou mais um reforço para a temporada de 2021 e trata-se do atacante Diogo Rosa, que disputou a terceira divisão do ano passado com a camisa do Botafogo da Paraíba. Botafogo e o 13 que acabaram sendo rebaixados para a Série D. Vamos agora aos resultados. Tem agenda de resultados. Começamos com o Campeonato Brasileiro. Não deu, né, para o Flamengo. Não deu mais uma vez. É o terceiro jogo seguido sem vitória e o segundo com derrota. O Flamengo perdeu por 2-0 para o Ceará, que jogou muito, aliás, né? E o São Paulo, mais um em 2021 sem vencer também. Perdeu para o time do Santos, que veio todo desfalcado por conta da Libertadores, né? Já o Internacional fez o dever de casa e venceu o Goiás por 1-0. O Atlético Goianiense empatou com o Bahia em 1-1. E o Vasco se distanciou ali da zona da degola, Samara, 3-0 no Botafogo. Só empurrando mais o Botafogo. E hoje jogam Bragantino e Atlético Mineiro para ir ao último jogo da classificatória da rodada de hoje. Obrigado, Patrick, pelas informações e até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Reta final da promoção, mas ainda dá tempo de participar. 2021 informa. Se você está baixando agora, ouvindo o rádio pela primeira vez, o que a gente está fazendo? Convidando 5 ouvintes para estarem com a gente ao longo do ano inteirinho, praticando atividade física. Como funciona? Os treinos remotos dados pela Camila Hirsch, minha companheira, a nossa treinadora, estarão disponíveis para 5 ouvintes. Para isso, as pessoas precisam se candidatar, se inscrever. O formulário está à disposição no site da Band News FM, nas redes sociais da Band News FM, nas nossas redes. E a partir disso, você vai dizer por que você quer treinar com a gente vai selecionar 5 ouvintes, não tem idade, perfil, classe social, gênero, é todo mundo. Quanto mais diverso, melhor. O que a pessoa precisa é ter coragem, não pode ficar com medo, Camila. Isso, não tem por que ter medo, né? Acho que todo começo de ano a gente busca algumas metas, né? Alguns objetivos para o ano, algum planejamento, por mais que, como a gente já disse aqui outro dia, tomando por exemplo o ano passado, fica difícil planejar alguma coisa, mas a gente está junto para planejarmos juntos. Então inscrevam-se, venham participar com a gente. Quem perdeu aí no comecinho do ano, nos primeiros dias do ano, a gente falando sobre a promoção, inscrevam-se sim através do site da Rádio Band News FM para estarem com a gente. Esse ano eu e Renata, a gente vai dar treino, eu dando treino, Renata contando a história, ajudando as pessoas a passarem pelas dificuldades, a se superarem, a buscarem os objetivos. Então, assim, a gente está agora na reta final, queremos pessoas do Brasil inteiro, de vários sotaques, de vários lugares, regiões, clima, tudo. Então, mandem pra gente, não fiquem com vergonha, né? Às vezes falam, tô meio com vergonha. Vai lá, tenha coragem, inscreva-se. Tenho certeza que vocês vão poder aproveitar. Espero atender e ajudar e fazer com que as pessoas que forem escolhidas para estarem com a gente aprendam, curtam e divirtam-se, porque eu acho que vai ser um ano bem bacana, divertido e com bastante mexeção. Vai lá que ainda dá tempo. Dúvidas? Mande aqui para nós, informa@bandnewsfm.com.br. Estamos nas redes sociais também, @rvenere, VENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
enquanto a gente acompanhava aqui o discurso, ainda está discussando o ministro da Saúde, o Pazuello, Eduardo Pazuello, nossos ouvintes aqui falando de como estão as UBSs na capital amazonense lotadas. Nosso ouvinte aqui falando é a UBS Maria Leonor Brilhante, completamente lotada. E do lado de fora deve ter umas 150 pessoas querendo atendimento. Nosso ouvinte disse que chegou às 6 horas da manhã e agora há pouco que ele foi atendido devido à quantidade de pessoas. Não tá fácil, né, gente? Isso é chato, é isso. Você tem que evitar aglomerações e chega numa UBS, tá até o tucupi de gente. Ele tirou uma foto, mandou pra gente como está dentro, na sala de espera. E podem evitar de separar os pacientes, eles separam, mas está difícil. É isso, Samara. Então amanhã voltamos com o Band News Manaus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Attention, please. Agora, Band News Station.